a Bíblia, Êxodo, parte 2. Então eles ainda falaram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixar-nos, pedimos-te ir a caminho de 3 dias ao deserto, e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para que ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Respondeu-lhe de novo o rei do Egito: Moisés e Araão, por que fazeis o povo cessar das suas obras? Ide a vossas cargas. Disse mais Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vos os fazeis abandonar as suas cargas. Naquele mesmo dia Faraó deu ordem aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: não tornareis a dar, como dantes, palha ao povo. Para fazer tijolos, vão eles mesmos e colham palha para si. Também lhes imporeis a conta dos tijolos, que dantes faziam, nada diminuíres dela, porque elas estão ansiosos. Por isso clamam, dizendo: vamos sacrifiques ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele, não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais, e disseram ao povo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha, e de vós mesmos e tomai palha de onde puderdes achá-la, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda parte do Egito a colher restolho em lugar da palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa do dia no seu dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, postos sobre eles pelos exatores de Faraó, que reclamavam: porque não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como dantes. Pelo que os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratarás assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos. E nos dizem: faze tijolos, eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos? Por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Portanto, ide, trabalhai, palha, porém, não se vos dará, todavia dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aperto, porquanto se lhe dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Ao saírem da presença de Faraó, depararam com Moisés e Araão, que vinham ao encontro deles, e disseram-lhes: olhe o Senhor para vós, e julgue isso. Portanto, fizeste o nosso caso repelente diante de Faraó e diante de seus servos, metendo-lhes nas mãos uma espada para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que tratares mal a este povo? Por que me enviastes? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo, e de nenhum modo tens livrado o teu povo. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por uma poderosa mão os deixará ir, sim, por uma poderosa mão os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés, e disse-lhe: eu sou Jeová. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Jeová não lhes fui conhecido. Estabeleci o meu pacto com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, tenho ouvido o gemer dos filhos de Israel, aos quais os egípcios vêm escravizando, e lembrei-me do meu pacto. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou Jeová, e eu vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos
de sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou Jeová vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança. Eu sou Jeová. Assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Vai, fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel de sua terra. Moisés, porém, respondeu perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não têm ouvido, como, pois, me ouvira Faraó a mim, que sou incircuncioso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Araão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel, e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. Estes são os cabeças das casas dos seus pais, os filhos de Rubem, o primogênito de Israel: Enoque, e Palo, Esrom e Carmi. Estas são as famílias de Rubem. E os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. E estas são as famílias de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Marã. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson: Libine e Simei, segundo as famílias. Os filhos de Coate: Anrão, Inzar, Hebron e Uzei. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. Os filhos de Merari, Mali e Musi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Ora, Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu Araão e Moisés. E os anos da vida de Araão foram 137 anos. Os filhos de Izar: Corá, Nofeg e Zicri. Os filhos de Uziel: Misaé, Enzafá e Citri. Araão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu Nadab, Abiú, Elazar e Itamar. Os filhos de Corá: Assir, Encauná e Abisaf. Estas são as famílias dos coralitas. Eleazar, filho de Araão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu Finélias. Estes são os chefes das casas paternas dos levitas, segundo as famílias. Estes são os Araão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo seus exércitos. Foram eles os que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. Este Moisés e este Araão, no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito. Disse o Senhor a Moisés: Eu sou Jeová. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu digo. Respondeu Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, me ouvira Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que eu tenho posto como Deus a Faraó, e Araão, teu irmão, será o teu profeta. Tu farás tudo o que eu te mandar, e Araão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir aos filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Araão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Tinha Moisés 80 anos e Araão 83, quando falaram a Faraó.
Falou, pois, o Senhor a Moisés, a Araão, quando o Faraó vos disser, apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Araão, toma a tua vara e lança-te diante de Faraó, para que se torne em serpente. Então Moisés e Araão foram ter com Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. Araão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se tornou uma serpente, em serpente. Faraó também mandou vir aos sábios e encantadores, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Pois cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpentes. Mas a vara de Araão tragou as varas deles. Endureceram-se, porém, o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: obstinou-se o coração de Faraó, e ele recusa deixar ir ao povo. Vai ter com o Faraó. Pela manhã, eis que ele sairá das águas por tez beira do rio, para encontrar e tomar na mão a vara que se tomou em serpente. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti para dizer-te, deixe ir o meu povo, para que me sirva no deserto, porém eis que até agora não tens ouvido.